Vamos contar essa história aqui. Então, o que a história não é tão nova assim. Isso é interessante que isso apareceu ainda durante o governo Bolsonaro. Em 2022, essa história já apareceu pela primeira vez e depois sumiu. Ela apareceu numa reportagem do jornalista Rodrigo Rangel no site Metrópolis. Olha, não dá para ver a data aí, tá pequenininho, mas eu vou ler. Ó. A data da reportagem dele, veja, é 10 de junho de 2022. 2022. Então, em 10 de junho de 2022, ele solta essa reportagem. A BIM usou verba secreta para atuar em área cobiçada por milícias no Rio de Janeiro. E já naquela época, ele apurou informações, ele apurou algumas informações, dando conta que, olha aqui, ó, a ação gerou desconfiança interna sobre possível uso da agência para fins eleitorais. Congresso pedirá explicações, mas em 2022 não pediu, só veio a pedir agora em 2023, depois do fim do governo Bolsonaro. Essa história, então, apareceu lá já durante o governo Bolsonaro, em junho de 2022, né, quando estavam as campanhas para a eleição de 2022 já começavam a rolar. Vou ler aqui uns 2 trechos da reportagem dele, muito significativos. Olha aqui, ó. Um outro ponto que chama atenção. Como a operação é custeada com verba secreta, então, ou seja, quem foi fonte do Rangel? Agentes da BIM ou da Polícia Federal, ou agentes da Polícia Federal lotados na BIM, provavelmente, mas não se sabe, é tudo em off, evidentemente. Então, ele diz, um outro ponto chama atenção, como a operação é custeada com verba secreta, é difícil rastrear o caminho do dinheiro que está sendo gasto na operação. A coluna, do Rodrigo Rangel, apurou que o valor total empregado até agora se aproxima de R$1,5 milhão de reais. Então, não se sabe ainda qual foi o valor total. Pode ser superior a isso, R$1,5 milhão de reais. Uma cifra considerada alta para os padrões da agência em ações do campo. A operação foi organizada, e esta é uma característica das apurações que eu fiz ontem, olha, por policiais federais levados por ramagem para a BIM. A iniciativa chamou a atenção dos agentes de carreira da própria corporação que estranharam a estratégia. Então, essa é uma questão interessante que eu apurei ontem. É claro que houve algumas agentes de carreira da ABIN, da Agência Brasileira de Informação, que participaram de todo esse esquema do bolsonarismo e de ações ilegais na ABIN. Mas o que eu apurei ontem é que o que ressalta aos olhos, o que chama a atenção, é que essas operações, e daí vem o nome ABIN paralela, que eu considero inadequado, porque não tem ABIN paralela nenhuma, era a ABIN oficial que fazia isso, advém do fato de que as operações ilegais na BIM estavam sendo conduzidas, em sua maioria, mas não exclusivamente, por policiais federais bolsonaristas, do esquema Bolsonaro-Ramagem, que ele levou para a BIM. Essa característica importante dessas operações. Aí, continua a reportagem, então, 2 anos atrás, praticamente, né? 2 anos atrás, junho de 2022, ainda durante o governo Bolsonaro, vazou. Em conversas internas, agentes chegaram a aventar a hipótese grave de que a ABIN estaria agindo por interesse eleitoral, na intenção de abrir caminho para que grupos de policiais ligados ao bolsonarismo possam entrar nessas regiões e agir em favor de candidatos aliados do presidente nas próximas eleições. Outra questão que tem causado desconforto diz respeito justamente ao fluxo da verba empregada na operação. Quem, afinal, está recebendo o dinheiro? Não se sabe até hoje quem recebeu o dinheiro. Foi parar na mão de quem esse dinheiro? Porque como a verba é carimbada como secreta, né, eles acabam tendo esta possibilidade de esconder o destino final do dinheiro. Será que conseguirão esconder agora?
Olha aqui, ó. Para além dos interesses eleitorais da própria família presidencial, Ramagem, que deixou a direção da BIM no fim de março de 2022, é pré-candidato a deputado federal no Rio de Janeiro. Então, ali ele já levantava a suspeita. Opa, o Ramagem, né? Porque lá em cima, na reportagem, fala da questão eleitoral, e aí fala do Ramagem. Esta operação é uma operação que começa em 2021, ou seja, em 2021, Ramagem já estava articulando a candidatura dele a deputado federal, né? E essa reportagem sai em junho, o Ramagem já não estava mais. Já tinha saído para ser exatamente candidato a deputado federal. Aí, ontem, sai esta reportagem da Natália Portinari no UOL. Polícia Federal encontra documentos de operação da ABIN com o Ramagem. Então, naquela operação do dia 25 de janeiro, né, que foi de busca e apreensão no gabinete e casa ou casas do Ramagem, então diz assim, encontraram, lembram, computadores, documentos, e aí ela diz, a ação se chamava Plano de Operações 06. Aqui em Brasília, nos meios políticos, na ABIN e na PF, todo mundo está chamando esta operação de... Está ficando famosa como Operação 06. Esse é o nome que está sendo chamada aqui a Operação 06, que é Plano de Operações 06-2021. E foi uma das maiores prioridades de Ramagem durante sua gestão, segundo fontes da agência, no caso aqui da ABIN. Apesar de a área de segurança pública não fazer parte das atribuições da ABIN. A agência deve atuar apenas só quando há risco à segurança nacional. Exatamente. A ABIN não pode atuar em segurança pública, não está nas funções constitucionais dela. Então, por quê? Olha a conversa fiada dele ontem. Olha aqui, ó. Estão revelando, né? Ele estava lá posando de indignado. Essa postagem ele fez ontem, no meio do final da manhã, dizendo assim, e aí ele se entrega, inclusive, né? Estão revelando trabalho de inteligência contra tráfico de drogas e milícias no Rio de Janeiro. Narrativas não conseguirão negar que havia trabalho contra essas organizações criminosas iniciado e desenvolvido na minha gestão. Pois é, ele está se entregando, é proibido. A ABIN não pode se meter em segurança pública, não está nas atribuições da agência. Então, ele está confessando um crime que ele teria... é a maneira que ele está encontrando ali para se defender, que ele teria iniciado um trabalho da agência para ir cuidar de segurança pública. Piada, né? Não pode ser para ele, não é nada disso. É outro trabalho da agência vinculado a milícias. Bom, o que acontece? Em março deste ano, agora, a Comissão de Controle das Atividades de Inteligência é uma comissão mista do Congresso Nacional. Essa é uma história também escabrosa, né? É uma comissão de controle, SECAI, como é chamada, Comissão de Controle das Atividades de Inteligência. Essa é uma comissão mista, então ela é composta por deputados e senadores. As suas sessões são, em geral, secretas. Há compromisso dos parlamentares de ter secretude em tudo que passa pela comissão. A comissão tentou apurar o que acontecia. Então, houve um ofício do senador Renan Calheiros, agora em março deste ano, dirigido à ABIN, tá? Não, na verdade, dirigido ao Rui Costa, porque a ABIN está vinculada à Casa Civil, ao Rui Costa. Por sinal, gente, é o único, debaixo da Casa Civil, a única coisa que tem é a ABIN, tá? E o Rui Costa nos pronuncia, não fala nem nada, mas enfim, vamos em frente. Então, em março deste ano, o Renan Calheiros, na qualidade de um dos membros da SECAI, mandou o seguinte requerimento para o Rui Costa. Nos termos do artigo 6º
da Lei 9.883, de 7 de dezembro de 99, que determina o controle e fiscalização externos das atividades de inteligência pelo Poder Legislativo, bem como no base dos artigos blá, 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 que dispõe sobre a Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência, SECAI, requeiro ao ministro de Estado, chefe da Casa Civil da Presidência da República. E aí vem. Cópia integral do plano de operação 0621, a tal da operação 06 da BIM. Cópias integrais de todos os relatórios produzidos pelos órgãos do Sistema Brasileiro de Informações, SISBIM, sobre o plano 0621 da BIM. 3. Indicação precisa de todos os destinatários das informações produzidas no âmbito do plano 0621 da BIM. 4. Dados orçamentários e financeiros até o nível de elemento de despesa de todas as atividades do plano 0621 da BIM. 5. Objetivos, metas e resultados obtidos do plano 0621 da BIM. 6. Atividades do plano 0621 no exercício de 2022 ou do plano sucedâneo até 30 de abril de 2023. Né? Esse documento é de março, com as dotações orçamentárias e respectivas execuções. Depois vai lá, relação completa de todas as autoridades e servidores responsáveis pela formulação, execução e controle do plano 0621 ou de plano sucedâneo até 30 de abril de 2023, inclusive na esfera orçamentária e financeira. Sabe qual é a resposta da BIM? Isso é grave, e isso é dramático, porque qual é a resposta da BIM agora, no governo Lula? Porque esse documento é de março de 2023. Eu não sei, porque é secreto. Mas o que eu posso dizer para vocês é o seguinte, é que a resposta foi uma resposta que não esclarece absolutamente nada. Essas informações requeridas não foram entregues à SECAI até hoje pela ABIN atual, pela direção atual da ABIN. Não é isso? Né? É a direção atual da ABIN. A gente tem falado bastante de ABIN aqui, né? Tinha lá os infiltrados, né, na ABIN, mas a gente tem lá em tese, o Luiz Fernando Correia, presidente da ABIN, que é homem de confiança do presidente Lula, tão de confiança que ele manteve o Correia como diretor-geral da ABIN, trocou os nomes de baixo, que eram nomes, inclusive, que foram mantidos pelo Correia, né? Esses nomes da direção da ABIN, bolsonaristas lá infiltrados, não é que o cara chegou lá e caiu do céu, não, ele defendeu que esses bolsonaristas ficassem lá. Então, não chegaram até hoje os esclarecimentos cabais sobre essa operação lá na SECAI. Bastidor da SECAI. Quem será o presidente da SECAI, da Comissão de Fiscalização das Atividades de Inteligência neste ano de 2024? Exatamente o senador Renan Calheiros. Há um revezamento, a cada ano troca o presidente. Tá? O presidente era o Esperidião Amin, bolsonarista, agora passa a ser o Renan Calheiros. Pois bem, os senadores têm mandatos de 2 anos na SECAI, os deputados apenas 1 ano. Então, os deputados troca ou não, eles podem ser reconduzidos, os deputados que compõem a SECAI. Né? Então, o Renan e os demais senadores têm mandato na SECAI agora até o final deste ano. E por um esquema de rodízio, não é nem eleição, tem um esquema de rodízio automático ali, o Renan Calheiros assumirá a presidência, não assumiu ainda, ele só vai assumir a presidência quando os deputados federais foram trocados. O que é incrível nessa história, gente, é inacreditável, é que o Ramagem é da SECAI. O Ramagem é da SECAI até hoje. Há uma expectativa, não tem ação legal, não tem não tem nada, o cara está lá na SECAI até hoje. Está lá até hoje. Há uma expectativa de que ele não seja reconduzido à SECAI, seria um escândalo de grandes proporções, sei lá se é de grandes proporções, pequenas ou médias, são tantos, né?
há uma expectativa de que a Câmara dos Deputados tenha um mínimo de sensibilidade, para não dizer vergonha na cara, e não reconduz o sujeito lá. Ele está no centro das investigações, o sujeito está lá, né, tendo acesso a informações privilegiadas, que é uma acusação que já existe contra ele. Né? Ele está lá na SECAR recebendo informações da ABIN para montar o esquema de defesa dele e atrapalhar as investigações. Então, este é o cenário. Pois bem, para encerrar nossa história, a Polícia Federal tem nesta apuração que ela está fazendo, nos documentos que encontrou e nas investigações, ela tem indícios fortes de que esta operação secreta era então usada para pingar dinheiro nas milícias, nos milicianos que faziam a campanha do Ramagem. Aí eu fiquei interrogado, falei, vamos olhar. E aí, gente, ontem fiquei, por isso que fiquei até tarde, né, Rebeca? Fiquei quando sentei aqui no nosso estúdio, novamente, já no começo da noite, por horas examinando, gente, sessão a sessão, zona eleitoral a zona eleitoral do estado do Rio de Janeiro, para ver os votos do Ramagem. O Ramagem se elegeu com um pouco mais de 59 mil votos. Teve uma votação expressiva. Não foi o campeão de votos, mas se elegeu com folga lá. E aí achei interessante. Primeiro, Ramagem foi um candidato de opinião, vamos dizer assim, do bolsonarismo. Fiquei realmente impressionado com isso. Pingou voto para ele em todas as sessões eleitorais do Rio de Janeiro. Tem lá 1, 2, 4, 5, em todas. Em todas as sessões eleitorais do Rio de Janeiro, pingou votinho para ele. Mas, onde é que teve concentração de voto para ele? Zona Oeste. Onde? Zona Oeste do Rio de Janeiro, exatamente a região controlada pelas milícias. Então, vocês estão vendo aí esses pontos azuis, são os pontos controlados pelas milícias, é a zona oeste do Rio de Janeiro. Então, lá em vermelho, lá na zona leste ou zona norte do Rio de Janeiro, o Comando Vermelho tem maior expressão, né? Na zona oeste, quem manda, quem canta de galo, são as milícias, e ali na zona oeste é também a região do bolsonarismo, em Rio das Pedras, é a base eleitoral do bolsonarismo. É também a base eleitoral de outro que se tornou conhecido nosso, né? É o Domingos Brazão e o Clã Brazão. Então, Clã Bolsonaro, Clã Brazão e agora o Ramagem, né, tem como fonte de votos a zona oeste do Rio de Janeiro, a região sob controle das milícias. Então, em que pese ter pingado o votinho para o Ramagem em todo o estado do Rio de Janeiro, ele não teria sido eleito se não tivesse concentração de votos em 2 lugares no Rio de Janeiro. O primeiro, a Zona Oeste, controlada pelas milícias. Está aqui, inclusive, esse aqui é o mapa eleitoral de 2022. Veja que interessante, né? Onde é que Bolsonaro teve vitórias expressivas na cidade do Rio de Janeiro? Zona Oeste. É a região das milícias. Essa foi a região de vitórias. Qual o outro lugar? Só tem mais um lugar no estado do Rio de Janeiro onde Ramagem teve voto. Campos de Goytacazes. Campos de Goytacazes. Em Campos de Goytacazes, janeiro do ano passado, vamos lembrar desta operação que repercutiu agora, recentemente, na operação contra o deputado Jordi, né, porque a operação contra o deputado Jordi revelou as ligações dele com esse aí, o Carlos Vitor Carvalho, da esquerda, o CVC, que é um líder fascista da região de Campos. Campos de Goytacazes é uma região de presença fascista tradicional no Rio de Janeiro. Campos de Goytacazes foi o berço da TFP, Tradição, Família e Propriedade, um grupo de extrema-direita do catolicismo vinculado à ditadura militar e aos centros de tortura, inclusive, no país. É ali em Campos que está localizado, é um centro do chamado tradicionalismo. Este CVC e hoje, então, tem um núcleo fascista muito expressivo lá em Campos do Goytacazes. Esse CVC
Veio à tona o nome dele de novo agora nessa história do Carlos Jordi. Ele foi um dos organizadores. Tem um grupo grande de fascistas lá que organizaram as caravanas para o golpe do 8 de janeiro. Quem é outra pessoa que estava lá em Campos de Goytacazes e que foi preso? Esse que vocês estão vendo ao lado do CVC é o bombeiro Roberto Henrique de Souza, também preso em janeiro de 2023. Ele tinha chegado, inclusive, a ser pré-candidato em 2018, não foi eleito. De onde sai a base, a mão de obra e o comando das milícias do Rio de Janeiro? Polícia Militar e comando e bombeiros. Né? Então tá ali, Campos, está explicado por que Campos de Goytacazes também teve grande expressão. Então, eu vou acabando aqui, não tive tempo ainda, vou escrever a reportagem, né? A gente vai publicar no fórum, no portal da Fórum. Agora, é importante dizer o seguinte, essa história vai longe. Essa história vai longe, porque agora que veio tudo à luz, a ABIN, o senhor Luiz Fernando Corrêa, diretor-geral da ABIN, não vai poder, esperamos, continuar sentado e escondendo, escamoteando as informações. E, na verdade, o ministro Rui Costa também, né? Que é quem manda, acima da ABIN está o Rui Costa. Né? Não vão poder continuar sentados, escamoteando as informações sobre essa operação secreta. Quem é que recebeu o dinheiro? Foi parar na mão de quem esse dinheiro tem que ser esclarecido. Vamos ver como é que essa coisa se desenrola daqui para frente. A situação do Ramagem, evidentemente, vai se agravando dia a dia.